Esse é o podcast Mídia e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios. Meu nome é Renato Pesotti e essa semana a gente está com o Paulo Loeb, que é sócio da FBIS e diretor de negócios da B2Biz. Paulo, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da sua carreira e como você foi parar nessa unidade de negócios nova da FBIS. Legal. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, falar um pouco do negócio, da minha história e do B2B, que é uma oportunidade gigante. Como um amigo meu fala, o mato está muito alto, né? Então, preciso de mais gente para ajudar a cortar esse mato alto aí. Falando sobre a minha carreira, meu primeiro emprego foi na Unilever. Eu participei daquele clássico programa de estagiários lá e entrei na área de marketing de sabonetes. E aí eu fiquei quase que 3 anos na Unilever, sempre em marketing. E de estagiário eu virei assistente, de assistente eu virei gerente. E eu estava super feliz lá. E lá, por volta do fim de 99, um grande amigo meu, Rogério Silberberg, criou um site chamado fulano.com, no auge da internet, né? E era uma época em que muita gente estava saindo de empresas grandes, de carreiras consolidadas, até mesmo provavelmente um monte de amigos seu, né, jornalistas. Eu lembro que muita gente foi para o Terra na época, muita gente veio para o UOL, para o IG, enfim, uma loucura. E eu ali falei, poxa, tem aí uma oportunidade de empreender, de trabalhar dentro de uma lógica totalmente diferente. Meus pais ficaram desesperados, né? Porque o cara saiu da Unilever para ir pro fulano, cara. Que era o sonho, ser trainee da Unilever na época, né? Era uma super carreira. E onde você trabalha é no fulano, né? Então os caras quase morreram do coração e aí eu fui. Cheguei no fulano, o fulano, em resumo, tinha uma coisa muito especial na época, que era um tal de login e senha. Hoje em dia, qualquer site tem login e senha, mas o fato de você no fulano se identificar, então você não era um fulano qualquer, você era o Renato, eu sabia seu gênero, eu sabia que cidade você morava, eu sabia muitas coisas sobre você, porque a dinâmica do fulano era uma dinâmica de perguntas e respostas. E eu premiava os fulanos, os usuários do site, com pontos, né? Então as pessoas tinham muitos pontos e quanto mais pergunta eu fazia, mais eu conhecia. A gente tinha um servidor de banner incrível que eu conseguia segmentar a mídia. Basicamente esse era o negócio do fulano. Que ano hoje? Isso foi em 99, 2000. E aí então fomos para o fulano, a gente começou a viver de anúncios de outras startups.com como a gente. Era um momento em que sobrava dinheiro, de uma forma geral, na economia e principalmente nas startups.com. Então, ideias boas e ideias não tão boas conseguiam levantar dinheiro e esse dinheiro depois tinha que ser investido em algum lugar. Parte desse investimento era na compra de mídia, na compra de espaço publicitário, e o fulano era um veículo. Então a gente vivia essa dinâmica. Uns 6 meses depois, um pouco menos de um ano depois que eu fui para o fulano, a tal da bolha da internet estourou, né? O que foi isso? Muitas startups gastando mais dinheiro do que deveria, sem um modelo de negócio claro, fez com que chegou um momento em que eles não tinham mais, enfim, nenhum recurso para investir em qualquer portal. Pagamentos. Exatamente. E aí então a gente quase quebrou, porque todos os nossos clientes desapareceram em questão de 2 meses. Eu fiquei semi-desesperado, fui falar com o meu antigo chefe na Unilever. O antigo chefe olhou para mim com cara de antigo chefe, né? Deu aquela risada, levantou aquela boca de lado e falou, puta, cara, não tem mais espaço para você aqui. Esquece, falei para você não ir, fulano, poxa. Mas eu não fui pedir meu emprego de volta ainda. Eu fui lá tentar convencê-lo a veicular as grandes marcas da Unilever numa plataforma que tinha mais de 2 milhões de pessoas cadastradas, que era o fulano. Poxa vida, se eu sabia a cor do cabelo da pessoa, se era crespo ou liso, se era homem ou mulher, onde estava no Brasil, isso não serviria só para startup, isso servia também, claramente, para as marcas. Para as marcas, para as empresas, entre muitas aspas, de verdade, como a gente chamava na época, né? As .com não eram empresas de verdade, eram .com. As empresas de tijolo, né? Como a turma fala lá fora. E aí então, ele olhou, falou, puta, que legal, vamos então comprar mídia no fulano,
Mas aí tem um problema. Se alguém clicar no banner de Dove, no banner de Omo, de Que Bom, para onde vai? Não tem site. A gente está falando de 2000, 2001. Aí demorou mais ou menos 1 segundo e eu respondi, eu faço o seu site. Se eu faço o fulano, que é ultra complexo, banco de dados bastante sofisticado, não me parece ser a coisa mais difícil do mundo, faz um site de uma marca, vamos lá. Então, a gente começou a produzir sites. O nome fulano era um pouco complicado para a gente passar pela recepção dessas empresas, né? Onde você trabalha? No fulano. Ah, cadê o Beltrano? Cadê... E aí, então, a gente teve a ótima ideia de chamar de fulano business, que só piorou. Então, FBIS... Fulano Business realmente aqui. Não parece que não foi criado por um publicitário. Né? Exato. E aí então a FBIS foi a produtora de sites que começou ali a desenvolver um monte de sites. E aí você tinha 2 nomes, tinha o fulano que era o site e a FBIS que era o fulano site, a empresa que trabalhava produtora de sites. A produtora de site FBIS se tornou um negócio muito mais promissor do que fulano. E aos poucos toda a nossa energia foi alocada para a FBIS. A FBIS, meio que a partir de 2003, 2004, virou foco total do nosso esforço. Mídia e marketing volta já. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. 15 anos atrás você começava a brigar com agências grandes. As agências grandes olhavam para você e falavam assim, não, esses caras não vão incomodar a gente. Isso aí. Né? Na você época, era tratado como o underdog ali, né? A agência Clique, né? Na época ali era uma grande agência que, enfim, tinha uma reputação incrível, né? Ainda tem, né? Agora, Isobar, né? Muita coisa aconteceu. E a gente começou a crescer dentro desse contexto de conteúdo, interatividade, segmentação, e a gente nunca teve medo do novo, né? Tanto é que até hoje a tagline da FBIS é Early Adapters, né? A gente se adapta rápido, é uma brincadeira com o conceito de Early Adopter, né? Então a gente sempre testou coisas novas. E aí as coisas começaram a acontecer. Teve na nossa história uma frente muito, muito grande de desenvolvimento de plataformas que não tinha nada a ver com publicidade. Então parte da nossa vida da FBIS começou a ser voltada à produção de trabalhos publicitários, com Unilever, com Itaú, com Coca-Cola, e parte da nossa vida começou a engrenar para o mundo de e-commerce, de plataformas, que hoje na FBIS mesmo tem uma área chamada MATCH, Marketing Tech. A gente começou então a mergulhar nessa área onde tem muito mais engenheiro do que publicitário, ou jornalista, ou gente de comunicação. Essa inquietude nossa, que nasceu com o fulano, continua vivo no nosso DNA, né? De nós, dentro do mercado publicitário tão complexo, com tanta novidade, a gente tenta não depender de um só modelo de negócio. E você falou dessa inquietude que a FBIS, que o fulano sempre teve, a FBIS sempre teve, e isso também fez você mudar sua carreira, né? A história é a seguinte, quando eu fiz 40 anos, eu comecei a refletir sobre, o que eu tinha feito até então, né? Quase 20 anos na FBIS e como seria meus próximos 20 anos, né? E aí um negócio começou a me incomodar, né? A cada ano que passava, claro, eu ficava um ano mais velho, parte dos meus clientes ficava mais cansado. Um ano mais... nem tanto. Você sabe que eu tenho 3 filhos, cara. Eu fico cansado em outros lugares. Acho que é muito louco, né? Segunda-feira meio que eu vou... Ufa. recarregar as baterias no trabalho. Um negócio meio louco. Então, não, cansado não, tem muita lenha para queimar. Mas eu comecei a me incomodar, a sentir um pouco incomodado, porque eu ia ficando um ano mais velho e parte dos meus clientes ia ficando um ano mais novo. Porque nos clientes começou a ter uma juniorização forte, né? Não vou generalizar, não vou dizer que é todo mundo, mas para mim, na minha experiência, eu comecei a lidar
com pessoas que... mais novas. Os júniores, na verdade, não são a parte ruim da palavra, né? A parte boa, né? De serem mais novos mesmo de idade, né? Mas jovens demais, sem muito repertório de comunicação, sem uma avaliação, vamos dizer, mais estratégica do que a gente estava fazendo. E eu comecei a ficar incomodado, pessoalmente incomodado. Falei, poxa, será que eu vim até aqui para agora resumir o que a gente faz em produção de sites, uma visão muito tática, as redes sociais bombando, uma molecada muito mais atualizada até do que eu, né? E usuário mais do que eu, quando uma nova plataforma aparecia, eu ainda nem conhecia, o cara já tinha entrado e saído. Quer dizer, eu comecei a sentir uma necessidade de reavaliar o que eu fazia. Bom, nesse contexto eu diria que até um certo sofrimento pessoal, profissional, eu fui convidado pelo LinkedIn para fazer uma palestra lá sobre um assunto que eles achavam que eu dominava, que era o B2B marketing, um assunto que eu não dominava. Mas como a gente atendia a TOTUS e a Embratel já há alguns anos lá na FBIS, eles falaram, pô, você manja assim de B2B, vem aqui dar uma palestra sobre esse assunto. Eu falei, puxa vida, eu não estou aqui para enganar ninguém. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou convidar a minha cliente e junto com ela a gente vai falar da nossa relação. Vamos falar como a gente começou e como chegamos até aqui em 5 anos. Cheguei lá, tinha umas 50 pessoas na plateia e eu não conhecia ninguém. E eu fiquei bem incomodado. Porque eu estou nesse mercado, desde 99, como eu contei. Você chega lá e não conhece ninguém, nem aquela levantada de sobrancelha, sabe? Não, zero. E aí eu comecei a ver por que eu não conhecia ninguém, porque a turma que estava lá não eram os grandes anunciantes, né? Não era ninguém da Coca-Cola, da Unilever, da Procter, da Johnson, da Danone, não, da Fiat. Do mundinho. Não era. Quem estava lá? Era um outro mundinho. Outro mundinho, outro mundão, na verdade, um mundo maior, que eu descobri depois. Era a turma do B2B, era a turma da Cosan, da Votorantim, da Syngenta, da 3M, da GE, da Embraer, de uma empresa que eu nunca tinha ouvido falar, não sei, lá na placa da GV, a BB. Cara, empresas que são empresas de base, empresas que transformam matéria-prima em cimento, definem o grid de energia de uma cidade, uns caras, gigantes, empresas bilionárias. E a turma estava lá para ouvir a gente falar sobre comunicação digital. Puta, olhei para aquilo e falei, cara, tem um negócio aqui gigante, que não tem ninguém dando bola. Eu vi algumas agências de RP naquela reunião, mas não vi nenhuma agência de publicidade. Saí de lá, fui bater uma bola com o Google, que a gente tem uma relação, enfim, há muito tempo e muito íntima. Os caras me contam que o B2B nos Estados Unidos chama Business and Industrial Markets. Puta, nome legal, né? Os americanos bons ali de criar esses nomes. Uma matriz B2B. Falei, me achei, cara, é isso. Dei uma estudada no mercado, encontrei um professor na GV, fui falar, li um livro, ok, fui no evento do Gartner, nunca tinha ouvido falar seriamente do Gartner, cara, e comecei a abrir minha cabeça, comecei a me relacionar com outras pessoas e eu comecei a fazer um cold call forte. O que quer dizer um cold call? Comecei a prospectar clientes que, por incrível que pareça, começaram a me responder. Porque essa turma dessas empresas que eu falei não são tão assediadas como das grandes empresas B2C, os grandes anunciantes. Cara. Não tem o charme. Não tem. Então, não são sexys. Acho que menos, né? Aí eu mandava uma mensagem e, por incrível que pareça, recebia por incrível que pareça, um retorno. E marcava uma reunião. E levava, e apresentava. Bom, comecei então a meter as caras. A gente começou o B2Bs, que é então o núcleo B2B da FBIS, B2Bs. A gente começou com 2 clientes e 12 pessoas. Passados 2 anos e meio, quase 3 anos, somos hoje 55 pessoas, quase 10 clientes. E começamos então a cortar esse mato alto do mercado. Dentro do mundo B2B, que pressupõe negócio entre empresas, né, business to business, muita gente acha que é um negócio chato, duro, tem muitos tabus, né? Coisa antiga, e eu realmente acho que não é assim. Dá para ser legal, dá para ser divertido, dá para ser criativo, dá para ser sexy.
tentando materializar um pouco do que eu estou falando, vou citar um exemplo de um case recente que a gente fez com a Dupont. A Dupont fabrica um tecido chamado Nomex. O Nomex é um tecido que não pega fogo. E aí o nosso briefing era criar um site, uma comunicação para esse tecido. Ao invés de simplesmente fazer essa comunicação mais tradicional, a gente resolveu criar um conteúdo em parceria com o Iberê do Manual do Mundo. Ele literalmente vestiu a roupa, botou ali o Nomex, a roupa com o Nomex, entrou dentro do fogo, mostrou os bastidores da produção, entrevistou os engenheiros da fábrica, enfim, criou um conteúdo muito sofisticado, muito bacana. Esse conteúdo foi para o ar, mais de 8 milhões de views. É um conteúdo que foi usado não só para fins de comunicação, mas também para atrair talentos nas universidades, para o RH da empresa. As equipes de venda usaram esse material em suas reuniões. E a coisa mais legal é que a gente inscreveu este case no B2B Marketing Awards, que é o principal case, evento do mundo de B2B Marketing. Olha que legal, a gente é um finalista lá. Eu meio que recrutei na agência pessoas que não estavam em posição de liderança, mas que poderiam vir para a FBIS para exercer essa liderança. Então, sabe aquela pessoa boa pra caramba, mas que para virar o chefe, ou precisa sair, ou morrer, ou... É desesperador, porque as empresas precisam crescer, senão a pessoa não tem o seu lugar ao sol, vamos dizer assim. E o B2B, então, também cumpriu esse papel, de atrair um monte de talento da própria FBIS para uma posição de liderança. E é uma turma que está comigo já há 3 anos, e confesso que no primeiro ano não foi fácil, porque os clientes, como você falou, não eram tão sexy. Na própria agência, a gente tinha quase que um fogo amigo, vamos dizer assim. Os clientes chatos, os clientes cintura dura. Lá vem o pessoal do B2B. Lá vem o pessoal do B2B. Pessoal que faz site. E aí que recebia o trabalho e falava assim, não, vou ter que fazer isso para esse pessoal. Exatamente. Como eu criei um grupo dedicado, exclusivo, a gente entre nós, pelo menos não tinha essa percepção. E aí o que aconteceu? Os trabalhos começaram a ficar legais. Rolavam os abraços no final do dia. Exato. Rolaram abraço, rolou um primeiro filme colocado no ar, começou a existir relações que não se limitavam à produção de site, e sim a um envolvimento estratégico maior. A gente percebeu que o cliente B2B, em geral, tem uma senioridade maior na interlocução, não era aquela molecada, é um cara muito mais sênior. Por outro lado, muitas vezes com uma carência de conhecimento do que a gente faz. Então, um cara bom, sênior, que sabe que não sabe, com uma humildade, é lindo, exato, o cara te escuta. E você também aprende. Então, cada interlocução com o cliente é uma aula. A gente começou a dar voz para esse pessoal começou a produzir conteúdo, a gente começou a mostrar que essas empresas podem ser grandes empregadoras, trabalho com RH nas faculdades, a equipe de vendas começou a ter um trabalho, aí sim, do ponto de vista de marketing, muito mais sexy. Cara, a gente começou a fazer um trabalho que eu nunca tinha imaginado. Aí uma coisa puxa a outra, né? Você falou da carreira, dessas mudanças. Aí eu descobri que em Londres tem um evento chamado Ignite, né? Todo mundo indo para Cannes do nosso mercado, indo para XXSW. Eu vejo lá que tem um evento de B2B em Londres. Vou para lá, sei lá, 2.000 pessoas, eu de brasileiro, e curiosamente um colega do mercado que trabalhou na Vivo, o Fábio Tadashi, eu lá, eu e o cara, entre 2.000 pessoas, vendo aquele conteúdo que ninguém mais vê. Você volta para cá. Talvez tenha mudado um pouco até a vontade de se trabalhar com isso, porque as agências são baseadas no modelo atual em mídia, em BV, e esses clientes como não anunciam muito abertamente na televisão, talvez eles não fossem muito sexys no começo, e agora talvez as agências olhem para eles com outros olhos, talvez, porque eles têm muito dinheiro, sim, eles só não investem em mídia. Sim, e eu acho que clientes que têm levado a sério o aspecto da transformação digital. Esse assunto transformação digital é seríssimo
e não se resume à comunicação, né? Quando eu falo transformação digital, eu estou falando desde cultura, estou falando de forma de produção, estou falando de comunicação interna. Então, os clientes que olham por este mundo, onde tem uma Netflix, um Uber, né, um Airbnb, e um podcast aqui como esse, quer dizer, um mundo de menos intermediação, como que esses grandes clientes se adequam? É aí que a gente está, é aí que a gente tem trabalhado. A demanda foi tão grande que eu até resolvi escrever um livro sobre isso, né? Que está gratuitamente aí para quem quiser baixar, que é o www.b2brocks.com.br, que a gente, enfim, realmente está nessa dinâmica de falar para todo mundo que eu puder falar, que se interessa por comunicação, por digital, que tem muita oportunidade no B2B, não restrita à comunicação. Faltam profissionais qualificados nos clientes, nas agências, falta interesse. Então, é um lugar, inclusive, vários anunciantes... Não é tão chato quanto parece. Zero chato. Os salários, em geral, pelo que eu tenho visto, são até mais altos do que em companhias B2C. Tem horários fixos. Férias, horários fixos. Cara, home office. E os escritórios físicos, por assim dizer... Putz, você vai ver um escritório lá da Dow Química, o escritório da Serasa Experian, cara, é demais. É demais. É tipo o escritório do Google, do Facebook, é demais. E outra, os caras levando a seríssimo questões de igualdade de gênero, sustentabilidade, diversificação do tipo de pessoas que trabalham lá. Então aquela turma que era vista como os engenheiros duros, travados, cara, não é isso. B2B, por isso que o nome B2B Rocks, não é o nome do livro. É isso, cara, é muita coisa legal. Aí você vai nas faculdades, sei lá, eu não aprendi nada, eu fiz GV, fiz SPM, fiz MBA lá fora, não tive nenhuma aula sobre B2B. É inacreditável. Se as faculdades estão preparando a turma para o mercado de trabalho, pô, cadê, né, esse interesse, né? E além do seu livro, eu queria que você indicasse um outro livro ou uma outra leitura para esse pessoal que se interessa, pode se interessar por isso? Um monte de coisa. As principais fontes de educação, vamos dizer assim, que eu busco, se dão nas comunidades, das redes sociais do B2B. Então tem o B2B Marketing no próprio LinkedIn, tem a Escola de Marketing Industrial, sensacional, que é um lugar que todo mundo deveria conhecer, fica aqui em São Paulo, que foi criada já uns 30, 40 anos atrás. Escola de Marketing Industrial, uma baita de uma referência, várias publicações. O pessoal da Berge também, que é uma turma que trabalha com marketing corporativo, comunicação, muitos jornalistas trabalhando lá também, uma série de informação. O IAB também, o IAB Brasil é uma ótima referência. Tem um site que eu amo, que é o Projeto Draft, que mostra muito conteúdo bem feito também para empresas B2B. A Endeavor tem uma plataforma muito boa. Cara, assim, é muita coisa. É muito conteúdo para quem, de repente, quer mudar de área. Muito. Quer jogar os boletos para cima. Muito. Mas não deixar pegar cair de no volta chão, e deixar pagar. Mas é uma ideia, assim, para quem quer mudar de área, para quem pensa no futuro, quem não quer ficar trabalhando na agência de publicidade, ou, como a gente já até conversou aqui algumas vezes, como quem quer mudar mesmo de profissão, né? Uma oportunidade boa, fazer um curso. Eu tenho conversado com muita gente ao redor da minha idade, né? Eu tô com 44, é complicado ali, é maluco como 50 anos, se por um lado é muito novo, né? Os 50, os novos 40, sei lá, não é verdade o mercado de trabalho. A gente vive uma crise fortíssima aí, né? De pessoas que com 50 ou mais, para muitas empresas são velhos, o que é um absurdo, mas é uma realidade. E eu acho que essa mudança de quem sempre trabalhou em B2C, poder migrar para o B2B, tem um valor imenso de educação, de conceitos de
comunicação, marketing, que as empresas B2B não têm, em geral. Então, são profissionais que podem estar achando que estão ficando velhos, muito pelo contrário. A experiência deles no mundo B2B valem ouro. Falando em inspiração, eu queria que você citasse uma campanha que você... era seu sonho ter participado daquilo. Sim. Eu vi um livro que acabou virando uma campanha, eu vou roubar um pouco no jogo aqui, que é um livro chamado Startup Nation, Nação Empreendedora. É um livro escrito por 2 americanos sobre Israel. Né? Eles mostram como que um país tão pequeno, com, 9 milhões de habitantes, acho que tem tamanho de Sergipe, se eu não me engano, cercado por uma hostilidade política, em cima de um terreno complicado, deserto lá, como que os caras conseguem ser o que são, do ponto de vista de empreendedorismo, de inovação, né? E aí, a melhor propaganda que eles fizeram em Israel é ter escrito esse livro. E eu fui para lá numa missão de empreendedores e tal, fiquei lá 4, 5 dias, é inacreditável. Qualquer reunião que eu ia, a reunião começava, o primeiro slide, Startup Nation. Era um livro. Então, muito louco. Os caras não fizeram uma propaganda, classicamente falando, mas criaram um conteúdo, um livro que foi provavelmente o melhor investimento que acho que eles nem tinham pensado que ia ficar tão grande. Sonhavam que ia dar tão certo. É inacreditável. Eu recomendo todo mundo aí a dar uma lida nesse assunto. E um outro livro também, que cumpriu um papel semelhante, é o livro do Salim Ismail, da Singularity University, que é o Exponential Organizations. Mesma coisa, cara. O cara escreveu um livro que eu não imagino que a Singularity ia, mas de forma alguma, ir tão longe após essa publicação. Então, foram inspirações muito fortes do ponto de vista de comunicação, mas não através de uma campanha, através de um conteúdo. E por isso que eu escrevi meu livro. Então, o melhor exemplo de propaganda, de campanha, que eu gostaria de ter participado, eu adoraria ter escrito o Startup Nation, adoraria ter participado dos bastidores com o Salim, do livro da Singularity. Então, eu acho que o conteúdo, a profundidade, a seriedade, o conhecimento, cara, é aí que eu acredito e é aí onde eu coloco as minhas fichas. Não é na publicidade clássica, nada contra ela, mas é muito além dela. Eu acho que é aí que está a oportunidade para as pessoas que estão a fim de vir para o B2B. Eu queria agradecer ao Paulo Loeb por essa aula aí nesse podcast de hoje. Obrigado, Paulo. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, é um prazer. Adorei essa primeira experiência no podcast. Espero que daqui a uns anos eu possa vir aqui e falar das novas peripécias que a gente criou. Valeu, brigadão. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts. Midi Marketing tem reportagem de Renato Pesotti, captação de áudio de Amer Menegassi, edição de áudio de Alexandre Potashev e coordenação de Juliana Carpanês.